Hoje vamos falar sobre equilíbrio emocional, como os seus sabotadores internos estão sabotando a sua carreira. Eu quero mostrar como o nosso emocional está relacionado com a nossa estagnação de carreira e apresentar para vocês alguns sabotadores como diagnóstico. Agora é a live 2 de uma sequência de 3 lives. E para quem não assistiu a primeira, está salva lá no feed. A live de hoje vai ser reveladora. Não é sobre técnica, não é sobre currículo, é sobre aquilo que ninguém fala, mas que está custando a sua promoção. O que acontece dentro da sua cabeça quando você está prestes a pedir um aumento? Ou se posicionar numa reunião, ou até mesmo se candidatar para aquela vaga, aquela oportunidade de emprego. Eu vou ficar muito feliz de ver todas vocês aqui, porque mostra que essa dor, a estagnação da carreira, não escolhe nem cidade, não escolhe idade, é uma realidade de milhões de mulheres competentes no Brasil inteiro. E hoje vamos colocar o dedo na ferida, mas com o diagnóstico preciso e o caminho claro de solução. Então, bora lá! Post-it mental ativado. O tema de hoje é equilíbrio emocional, como os seus sabotadores internos estão sabotando a sua carreira. E deixa eu traduzir isso em resultados práticos. Ao final dessa live, você vai entender por que você tem competência técnica, mas não consegue se posicionar, por que você sabe que merece ser promovida, mas não pede, por que você entrega resultados excelentes, mas ninguém te enxerga, e principalmente, quem são os sabotadores mentais que estão controlando as suas decisões de carreira sem você perceber. Isso não é autoajuda genérica. É um mapeamento científico baseado numa pesquisa com 500 mil profissionais feitas pela Universidade de Stanford, pelo professor Shizard Chamine. E eu vou te mostrar como esses sabotadores se manifestam especificamente na carreira de mulheres do corporativo. E sabe por que eu decidi fazer essa live hoje? Porque muitas mulheres que eu conheço estão há anos no mesmo cargo, com o mesmo salário e sem coragem de agendar uma conversa para pedir uma promoção, ou se mantêm trabalhando na mesma empresa sem perspectiva alguma. Mulheres brilhantes, competentes, qualificadas, porém travadas. E quando eu pergunto, o que você sente quando está prestes para pedir aquele aumento? Pensa aí. E as respostas são sempre as mesmas. Isso é, não é insegurança normal, são sabotadores em ação. E o pior, eles são tão sutis que você acha que essas vozes são suas, que elas são opiniões verdadeiras, mas não são. São padrões automáticos do seu cérebro que foram programados há anos e estão te custando crescimento, tanto de cargo quanto de salário. E por isso, hoje vamos desmascarar alguns desses sabotadores. E antes de continuar, eu vou te pedir uma coisa. A minha intenção aqui é te ajudar compartilhando tudo que eu passei e aprendi. E se essa live está fazendo sentido para você, compartilha com 3 amigas que precisam ouvir isso. Aquela sua amiga que reclama que não cresce na empresa, mas também nunca se posiciona. Aquela colega que é a melhor da equipe, mas ganha tão pouco. Ou aquela mulher incrível que você sabe que está desperdiçando o potencial dela. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim que vai te surpreender. Eu passei por 9 empresas ao longo de 20 anos. Em 6 delas, fui eu que decidi sair, sempre negociando cargos e salários melhores. Mas teve uma empresa que eu fiquei travada por 3 anos no mesmo cargo. Eu via gente menos qualificada sendo promovida. Eu entregava projetos de milhões de dólares sem erro, eu era referência técnica e absolutamente nada acontecia na minha carreira. Até que um dia, numa conversa difícil com a minha mentora, ela me perguntou: Carol, o que você sente quando pensa em pedir essa promoção? E pela primeira vez, eu parei e prestei atenção. E sabe o que eu senti? Medo do não, de tudo que vem depois dele. Não era só rejeição, era: e se meu chefe achar que eu estou sendo inconveniente? E se isso danificar o nosso relacionamento? E se eu pedir e ele usar isso contra mim depois? E tinha mais. Aquela voz dizendo: será que sou boa o suficiente?
Será que eu realmente mereço essa promoção? Aquela famosa síndrome da impostora gritando: espera mais um pouco, você ainda não está pronta. E por baixo de tudo isso, o medo de expor uma vulnerabilidade. Porque pedir aumento, no fundo, é admitir que eu quero mais e que eu mereço mais. E isso, para a mulher no corporativo, ainda é visto como uma ousadia demais. A gente foi ensinada que moça educada não pede, que falar de dinheiro é um tabu. E se você não for boa, vão te reconhecer automaticamente. E não vão. E aí que veio a bomba. A minha mentora me mostrou: Carol, isso não é a sua voz. Esses são sabotadores e eles têm nome. E aquele dia mudou a minha vida profissional. Porque pela primeira vez eu entendi que eu não era insegura. Eu estava sendo sabotada por padrões automáticos da minha própria mente, que se alimentavam de medo de rejeição, insegurança sobre o meu valor, medo de danificar relações, falta de clareza, porque como que eu vou provar o meu valor? O que eu mostro? Crenças sobre dinheiro, porque eu nunca gostei de pedir dinheiro nem para o meu pai. E por esse motivo que quando eu vi uma oportunidade, eu comecei a trabalhar. Com 15 anos, eu já vendia um catálogo de enfeites de porcelana e também um catálogo da Cacau Show. Alguém aqui é dessa época? Coloca aqui no chat se vocês conheciam a Cacau Show quando eles vendiam os produtos no catálogo, igual a Avon, a Natura. Pois é, eu sou desse tempo. E nesse momento, quando eu aprendi a identificar esses padrões e os sabotadores por trás dele, tudo mudou, porque eu comecei a pedir aumento e de forma estratégica. Se não me davam o aumento, eu mudava de empresa para uma posição acima e um salário melhor. E desde então, toda a mudança que fiz foi escolha minha, não de chefe e não de mercado. Foi minha, porque eu aprendi a identificar os verdadeiros medos por trás da paralisia e a desativar os sabotadores que estavam me impedindo de agir com a competência que eu sempre tive. E agora eu vou te mostrar exatamente o que eu aprendi e o que estou passando para as mulheres na minha mentoria. Primeiro, eu preciso te explicar o que é equilíbrio emocional no contexto de carreira. O equilíbrio emocional é a sua capacidade de sentir, processar e agir apesar das emoções difíceis. Não é não sentir medo, é sentir medo e pedir aumento mesmo assim. Não é não sentir dúvida, é sentir dúvida e se candidatar mesmo assim. São os sabotadores que alimentam os 7 medos invisíveis. E os medos são o medo da rejeição ou o medo do não. E se eu pedir um aumento e ouvir não? Isso vai confirmar que eu não sou boa o suficiente. Aí tem o medo da insegurança sobre o próprio valor, que será que eu sou boa mesmo o bastante para isso? O medo de danificar relações. E se eu pedir um aumento, será que ele vai achar algo de mim? Será que pode prejudicar minha relação com o meu chefe? O medo da falta de clareza ou falta de preparo, porque às vezes eu nem sei como pedir, que argumentos que eu dou, o medo da crença sobre dinheiro. E se eu pedir aumento e for algo inconveniente para a empresa? O medo da instabilidade do mercado de trabalho, de ir lá e a empresa está em crise, não é um momento. Se eu pedir, vão me demitir. O medo de expor que está insatisfeita, porque se eu pedir aumento, vão achar que eu quero sair. Agora pensa, quantos desses medos você reconhece em você? Olha só, todas reconhecem esses medos, todas as mulheres. E agora vem a parte boa. Esses medos são operados por sabotadores mentais. E quando você identifica qual sabotador está ativo, você consegue desativá-lo. E eu vou comentar aqui alguns deles. Então tem o sabotador número 1, o crítico. O medo que ele ativa é aquele que você fica se criticando o tempo todo, nada que você faz é bom o suficiente. Mas se você entrega um projeto perfeito, você só vai ver os 2% que podiam ser melhores. Quando você é elogiada, você acha que foi sorte ou que qualquer um faria o trabalho igual. E sempre que você pensa que não está pronta ainda, ou então você fica adiando, pedir promoção por anos,
esperando aquela situação ficar perfeita. Aí temos o sabotador esquivo. Ele te faz evitar conflito, desconforto e conversas difíceis. Então, você não pede feedback porque você tem medo da resposta. Você não negocia salário porque vai ficar constrangedor. Você aceita tarefas que não são suas para não desagradar. E o que você pensa? Ah, melhor deixar pra lá. Eu não quero criar problema. E você acaba ganhando menos do que deveria ganhar, porque você nunca foi lá e negociou. Outro sabotador é o hiperrealizador. Mas antes de falar os medos, a pessoa que é hiperrealizadora, como eu, é aquela que, por exemplo, o Cláudio, meu marido, chega em casa e diz que está com um problema XYZ. Eu, que sou hiperrealizadora, já quero resolver o problema dele. E já falo pra ele: Clau, pra você resolver, faz assim, faz assado. Só que ele, no final, ele só queria desabafar. Ele só queria colocar pra fora. Ele mesmo quer resolver o problema dele. Ele nunca pensou em dar o problema dele pra mim. Mas vamos lá. Esse sabotador te faz acreditar que o seu valor depende de resultados e reconhecimentos externos. Você está sempre ocupada trabalhando e nunca tem tempo para fazer um network estratégico. Você entrega, mas não se posiciona politicamente. Você acha que resultados falam por si, mas eles não falam. O que você pensa? Se eu entregar mais, vão me promover, mas não vão. Você fica querendo provar que é merecedora. E a consequência de tudo isso é você ter um burnout e ainda mais ficar estagnada, porque você trabalha o dobro dos outros, mas está crescendo menos. Outro sabotador é o prestativo. Ele faz você colocar a necessidade dos outros sempre na frente das suas. Você cobre colega que falta, só que você não consegue fazer suas atividades. Você não pede aumento porque a empresa está precisando porque a empresa está passando por um momento muito difícil. Você prioriza todo mundo, menos você mesma. O que você pensa que sempre tem alguém que precisa muito mais do que você agora. E a consequência, você não é promovida. Porque se você prioriza todo mundo, menos você mesma, por que a empresa vai te priorizar? Outro sabotador é a vítima. Ele te convence de que você é impotente e que as coisas acontecem só com você. Aí você não é promovida porque seu chefe não gosta de você. Aí você acha que não vai crescer na empresa porque nessa empresa não tem oportunidade. Aí você cria a desculpa que na sua empresa só é promovida quem puxa saco. E você coloca na sua mente que você sempre é prejudicada. Então você entrega o poder da sua carreira para os outros. Outro sabotador é o insistente. Aquela pessoa que tem um perfeccionismo extremo. Nada nunca está bom o suficiente. Nunca. Você refaz a apresentação 15 vezes e quase perde o prazo. Isso se não perde. Você não delega nada porque ninguém consegue fazer tão bom quanto você. E a sua mente pensa que só mais uma revisão e vai ficar perfeito. Então, você perde oportunidade enquanto outros entregam da forma boa, rápida, porém não perfeitamente como você gostaria. Outro sabotador é o controlador. Ele te faz acreditar que você precisa controlar tudo e todos. Então você não é promovida a líder porque você não sabe delegar, porque você força as pessoas a fazerem do seu jeito e fica com a reputação de uma mulher difícil de se trabalhar. Então, olha só, post-it mental ativado mais uma vez. Olha o que a gente acabou de descobrir juntas. A gente tem medos invisíveis que estão controlando as suas decisões de carreira e alguns sabotadores que estão operando esses medos sem você perceber. E o resultado, você ganha menos que poderia ganhar. Você está há anos no mesmo cargo quando poderia estar níveis acima. Você trabalha o dobro, mas está crescendo menos. Você fica engolindo insatisfação até explodir. E aí você pensa, mas isso comigo é eu mesma, eu sou insegura. Não. Você não é insegura, você está sendo sabotada. E a boa notícia é que o que foi aprendido pode ser desaprendido. Agora eu quero que você faça uma coisa. Pega aí um papel e uma caneta e anota.
Qual desses medos que eu comentei anteriormente que mais te paralisa? Será que é o medo da rejeição, o medo de danificar relação, uma crença sobre o dinheiro? E também, qual é o sabotador que você mais reconheceu em você? O crítico, o esquivo, o prestativo, o hiperrealizador? E outra pergunta muito importante: quantas vezes você deixou de pedir um aumento? Agora, responda mentalmente. Você vai continuar deixando esses sabotadores decidirem a sua carreira ou você está pronta para desativar eles? Isso não é coincidência. São padrões culturais que foram programados em nós e que podemos reprogramar. Agora vem a parte mais importante. O que você faz com toda essa informação que eu passei para vocês? Porque olha, nós temos duas opções. A opção 1 é continuar como está. Você sai dessa live pensando, nossa, que interessante. Só que aí não muda nada. Os sabotadores continuam comandando a sua carreira. E aí daqui a um ano você está no mesmo cargo, ganhando o mesmo salário, com a mesma frustração, vendo colegas menos qualificados sendo promovidos. E você vai pensar, poxa, eu sabia disso, por que eu não fiz nada? E a opção número 2, que é decidir que agora chega. Você decide que não vai mais deixar vozes internas decidirem o seu futuro profissional. Que você não vai aceitar menos do que merece. Que você não vai mais esperar estar perfeita para agir. E que você vai aprender o método estruturado para desativar esses sabotadores e ativar a sua ascensão. E é por isso que eu criei a mentoria da carreira inegociável. Exatamente para isso. Porque eu vejo muitas mulheres tecnicamente brilhantes, entregando resultados impecáveis, trabalhando muito, porém travadas. Não por falta de competência, por excesso de sabotadores não identificados. E quando essas mulheres aprendem a identificar e desativar esses padrões, nossa, tudo muda. O meu método é um programa de 4 módulos, onde você, no módulo 1, nós vamos escanear as suas travas ocultas. Nós vamos mapear todos os seus medos, sabotadores, entender a raiz emocional da sua estagnação. No módulo 2, a gente vai trabalhar a comunicação de valor inegociável. Aqui você vai aprender como pedir aumento mesmo com seu crítico gritando que você não merece. Como se posicionar em reuniões mesmo que o seu esquivo dizendo, ah não, é melhor ficar quietinho aqui. Como negociar mesmo com medo de prejudicar a relação com seu chefe. No módulo 3, a gente vai trabalhar o posicionamento de presença profissional, porque você vai construir a sua imagem interna de autoridade. Porque competência invisível não paga a conta. A gente vai desenvolver sua narrativa de valor, como comunicar o seu impacto, montar sua vitrine interna de resultados, para você ser percebida como valiosa na empresa. Você vai aprender a arte da influência, sem perder a sua essência. E no módulo 4, a gente vai fazer um plano de ascensão inegociável. Você vai sair com plano de ação em mãos. A minha mentoria é estruturada com aulas ao vivo comigo, porque eu vou olhar para a sua realidade. Nós vamos utilizar ferramentas aplicáveis, com exercícios práticos para você já sair aplicando no seu dia a dia de trabalho. O meu suporte é direto, então eu vou te acompanhar durante todo o processo. E as inscrições estão abertas agora. E olha, eu vou ser direta, hein? As vagas são limitadas, porque eu trabalho com transformação real e isso exige uma atenção individualizada. Então, se você quer sair da estagnação e fazer 2025 ser o ano da sua ascensão profissional, manda agora para mim uma DM com a palavra mentoria e eu vou te mandar todos os detalhes do programa e uma sessão de 30 minutos, uma sessão de diagnóstico, onde a gente vai ter uma conversa e eu já vou passar para você um diagnóstico do seu perfil atual e alguns passos que você já pode começar a praticar. E aí, quem está pronto
para virar o jogo da própria carreira? Quem está pronta para desativar os sabotadores e ativar sua ascensão? Então, manda para mim um direct agora com a palavra mentoria e eu vou responder cada uma pessoalmente. Gente, que live incrível! Eu quero agradecer a todas vocês e vamos juntas!